Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui as pessoas que já chegaram. Boa noite a todos, que tenham um ótimo estudo. Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Eu vou fazer uma prece e vamos dar início ao nosso estudo de hoje, né? Elevamos nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo por estarmos aqui mais um domingo, né? Nesta tarde de domingo, para estudar a biografia de Chico Xavier, que possamos aprender com ele, né? Aprofundar em sua história, em seu mediunato, né? Mediuanato, que tanto nos ensina, nos inspira, nos toca, né? Para sermos melhores e que possamos, enfim, aprender com ele e aplicar em nossa vida e nossa jornada evolutiva. Obrigado por tudo, graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Semana passada eu não pude fazer online, né? Eu precisei gravar. Essa semana já está um pouco mais tranquilo, acho que semana que vem também. Só no meio de novembro, acho que dia 15, que eu vou precisar gravar também. Mas, por enquanto, tá tudo tranquilo, né? É uma ferramenta a gravação, né? Porque aí a gente não precisa ficar gravado no sistema. Aí o sistema coloca ao vivo na hora, né? Facilita para nós. Então vamos lá, vou apresentar aqui a palestra de hoje. Lindos casos Chico Xavier. Nós já estamos. Boa noite, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja conosco. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Nós já estamos aí nas partes finais, né? Nós estamos no capítulo 124. O livro tem 170. Depois que acabar o Lindos Casos, eu vou fazer um outro livro do Ramiro também, né? Então a gente vai dar continuidade com os nossos estudos. Então o capítulo de hoje, o 124, ele começa para andar com cuidado e sem vaidade, né? Que é o título. Então, meu nome é Serafim Velasquez, para quem não me conhece. Eu conheci a doutrina espírita em 2013. Em 2018, eu passei a estudá-la, né, um pouco mais a fundo, a ter uma oportunidade maior de frequentar centros espíritas e poder aprender, né? E de lá para cá, venho aprendendo bastante também, né? Com a doutrina e com esses grandes espíritos, né? Que passaram, principalmente aqui no Brasil, né? Chico, Bezerra, Eurípides, né? Caibar. Nós temos alguns grandes vultos, né, na França. Nós tivemos Leon Denis, nós tivemos Allan Kardec, Émile Boudet, né? São vários espíritos aí que Gabriel Delany, Flammarion. Então são vários, né, no início lá da doutrina. São vários que também nos auxiliaram, né? Então, o livro que a gente está estudando, eu fiz um sumário com a introdução do livro, Revirando o Baú e Bibliografia. O livro que a gente está estudando é o Lindos Casos. É um livro que possui 170 casos da vida do Chico, né? A maioria desses casos é contado pelo próprio Chico, outros são contados por amigos do Chico, né? Relacionados à mediunidade do Chico. E a primeira publicação dele foi em 1974.
Um livro, Lindos Casos, é uma coletânea de histórias reais que ilustram a vida, a mediunidade e missão espiritual de Chico, um dos principais médiuns, né, e um dos médiuns mais respeitados do espiritismo brasileiro. A obra apresenta casos curtos, emocionantes, comoventes ou curiosos que revelam o caráter humilde, o amor ao próximo e a ligação com os ensinamentos de Jesus e da doutrina, a doutrina espírita. Então, muito bem, a gente vai estudar hoje do 125 ao 128. Então, muito bem. Começa assim, né? O Manuel Pereira, amigo de há muitos anos, deixa eu dar um zoom aqui. A telinha dá uma ajustada também. É, bom, vamos lá. O Manuel Pereira, amigo de há muitos anos do Chico, contou-nos também vários lindos casos e pediu-nos apenas que publicássemos este. Um confrade de São Paulo foi a Pedro Leopoldo para ver o famoso médium. Encontra-o numa esquina da rua, no meio de muitos irmãos do Rio e de Belo Horizonte, e abraçando realça-lhe em altas vozes os dons mediúnicos, comparando-o com anjos e apóstolos. O Chico ouve-o apiedadamente, complacentemente chorando por dentro, e numa atitude de quem ora em silêncio para livrar-se do veneno das lisonjas, com a certeza de quem já traduz o intedecede dos gregos, responde-lhe: Eu sou um verdadeiro sapo, que traz às costas uma vela acesa. Beneficia-se com a claridade, mas para possuir, constantemente tem que sofrer com a cera derretida que lhe cai sobre a pele, queimando-a como a lhe recordar de que é preciso andar com cuidado e sem vaidade, se quiser chegar ao fim da jornada. Os irmãos presentes deixaram de rir e entenderam o que seja tarefa mediúnica a serviço de Jesus. Observaram mais que o psicógrafo Pedro Leopoldinense é de fato um instrumental mediúnico seguro e humilde, por onde o Pai do Céu nos vem enviando de forma mais compreensível e inédita os ensinos de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E que nem todos os irmãos esclarecidos pela terceira revelação aprendem com que sacrifício ele, Chico, realiza sua tarefa e quantos esforços faz para se manter de pé, no clima das incompreensões, dentro da luta com as tempestades, os coriscos, os trovões das lisonjas, dos elogios, de todas as experimentações e conseguir atender aos imperativos sagrados da sua missão junto ao grande e compreendido e ainda pouco conhecido que é Jesus. Irmão? Então a gente percebe, deixa eu voltar aqui, a gente percebe a... Chegou mais alguém aqui? Tiago Dias, boa noite a todos, boa noite, irmão, seja bem-vindo. A gente percebe, né, o cuidado que o Chico tinha com essa questão da vaidade, né? E o tema de hoje, né, a gente fala, é a questão da vaidade. Quando Kardec coloca lá pra gente que uma das chagas da humanidade é o orgulho e egoísmo, né? A vaidade, ela tá dentro ali do orgulho, né? Tá dentro do egoísmo. Então a gente tem que ter realmente bastante cuidado, porque qualquer coisa que a gente ocupa hoje no planeta Terra, sejamos desde figuras expoentes, né, como ministros, como governadores, prefeitos, são estados, né, estados que vão passar. Nós estamos, né? Então, hoje o meu nome é Serafim, então eu estou Serafim, né? Eu não sou o Serafim. A Joana de Ângela ela vai falar sobre a questão do self e a questão do ego, né? Que o ego é o que a gente é hoje e o self é o nosso eu eterno, né? Então, hoje eu estou Serafim. Ontem, de repente, eu fui João, de repente fui Maria,
né? De repente tive algum nome estrangeiro, né? Emile, Allan, né? Allan Kardec, são nomes assim estrangeiros, não são nomes brasileiros. Então a gente precisa ter esse cuidado da gente entender, né, que nós estamos hoje em uma determinada situação e amanhã nós estaremos em outra, né? Nós não podemos ter a vaidade de achar que hoje eu sou médio, então é um mérito meu, né? Puxa, eu sou médio, né? Eu sou um cara especial da criação, eu falo com espíritos, né? Eu psicografo mensagens, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. O Chico ele é o maior exemplo porque entre os médios brasileiros do nosso tempo, Chico se destaca muito, né? Não só pela variedade mediúnica que ele tinha, mas pela qualidade mediúnica que ele apresentava. Né? Se você pega o teor das psicografias do Chico, são psicografias bem profundas, bem explicativas, que abrangem diversos assuntos. Então, ele mostrou para a gente uma capacidade, uma qualidade mediúnica dificilmente vista, né, em nossos tempos. Ouvimos falar no passado, né, dos grandes, vamos dizer assim, dos grandes santos, né? Hoje, pela Igreja Católica, né, dia 2 de novembro é dia de Todos os Santos, né, também comemora-se finados. Então, a gente ouve falar, né, de São Francisco de Assis, que possui uma grande mediunidade, né, de outros grandes santos aí que a gente ouve da Igreja Católica, que possuem mediunidade, que até então nós desconfiávamos, né, nós pensávamos, puxa, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que isso é invenção do povo da época, né? Mas a gente vê que através da mediunidade do Chico, vários tipos de mediunidades apresentadas ao longo dos anos são possíveis, né? A, a questão da psicografia, da psicofonia, a questão das chagas, né, que muitos santos apresentaram, acho que até o Padre Pio apresentou, né, as chagas de Cristo. Então, assim, são coisas que são possíveis através da mediunidade, né? E a Igreja Católica, a gente sabe muito bem que ela recebeu ao longo de muitos anos vários médiuns, né, de alto escalão, São Francisco de Assis é um deles, né, que foram enviados por Jesus para tentar resolver a questão. Só deixa eu fechar a janela. Começou a chover aqui. Pronto, desculpa. Que foram enviados para tentar resolver, né, esclarecer a humanidade. E, e acabou que não deu muito certo, né, porque a instituição católica ela se tornou muito grande, muito poderosa, muito influente em vários contextos, né? Então aí, inclusive através da mediunidade de Chico Xavier, Humberto de Campos vai trazer para a gente que por isso que Jesus escolhe mudar o método, né, de parar de ficar enviando emissários e passar a enviar de uma forma diferente uma invasão, né, uma invasão coordenada, que mais para frente a gente vai descobrir durante a leitura do livro, se eu não me engano é Contos e Apólogos, né, vai falar que essa invasão seria as mesas girantes que viriam a ter como consequência a doutrina espírita, né? Então a gente percebe que e de fato teve um resultado um pouco melhor, porque todos aqueles grandes espíritos que eram enviados ao longo dos anos eram rejeitados, e com a doutrina espírita deu-se um pouco mais de voz, né, para a questão da revelação dos espíritos. Apesar de que, apesar das grandes revelações que nós recebemos, né, do plano espiritual, nós ainda estamos presos a questões pequenas como vaidade, como orgulho, como egoísmo, né, coisas que nós ainda não superamos de forma completa, né, e por isso que ainda estamos vinculados ao mundo de provas e expiações, para poder resolver essas situações e podermos evoluir. Né? Eu interpreto que a doutrina espírita é o primeiro passo, que é a questão da educação, né, para a gente se educar, para a gente ir aprendendo, para que em um mundo de provas, em um mundo regenerado, a gente possa de fato viver a doutrina espírita. Né? Porque no mundo de provas e expiações nós ainda temos os espíritos são de provas e expiações, então nós ainda demonstramos várias dificuldades, né, de viver de fato a doutrina espírita, que no fundo é a doutrina cristã. Né? Como que pode nós termos a capacidade de enviar o homem à Lua daqui a algum tempo, né, enviar o homem a Marte, e a gente não consegue resolver, por exemplo, o problema da fome. Né? Então nós ainda estamos lidando com coisas
Por que ainda tem pessoas que passam fome no mundo se nós já temos um potencial tecnológico tão forte? Né? Então, por que nós ainda nos envolvemos em guerras? Né? Por que nós não direcionamos as nossas invenções para as curas das doenças, para a resolução das questões da fome? Então, você vê que nós ainda estamos presos em algumas situações que ainda nos prendem a sermos considerados um mundo de provas e expiações. No mundo regenerado, essas questões vão ser superadas. E quem não quiser superar essas situações vai ser degradado, serão degradados da Terra. Né? Precisarão retornar ali para um mundo talvez mais primitivo, né? Alguma coisa assim, para poder se ajustar e de repente um dia retornar ao planeta Terra. Né? Acabou que eu estendi um pouco, vamos para o próximo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode falar, tá? Então, no capítulo 126, a gente vai ler da seguinte forma. Antes da sessão do Luiz Gonzaga, alguém comentava o desencarne de um parente e o Chico pergunta-lhe: ele viu a morte? Todos se entreolharam, sem saber o que responder. Perguntamos-lhes, então meio curiosos: que quer dizer, Chico, ver a morte? Respondeu-nos o bondoso médium: é saber o enfermo que vai morrer. Partirá assim mais preparado para despertar, na espiritualidade, sem outras ilusões. Falamos-lhes do nosso querido progenitor, cujo decesso se dera 5 de maio de 1955, e que dias antes de partir para o além, tinha a intuição de sua morte e a recebeu serenamente, como serenamente vivera. Sim, concluiu-nos o Chico, terá sempre uma boa morte quem possuir uma consciência boa, pura, sem remorso de haver malbaratado a bênção do tempo. E ficamos a nos lembrar, dando razões ao querido padre Germano, quando afirmava: é preciso viver bem e no bem para morrer bem, ver a morte e ter um feliz despertar na espiritualidade. Né? Então, a gente percebe a importância da gente ter uma vida equilibrada. Eu estava até vendo um post, né, do padre Paulo Ricardo, né, um padre que ele falou algumas coisas muito interessantes, né? Ele é um padre que faz o ministério dele lá em Cuiabá. E ele estava falando que é muito importante a gente buscar, né, sermos bem-sucedidos. É muito importante a gente buscar ter projetos em nossa vida, mas nos lembrar, né, que a nossa passagem aqui pelo planeta Terra, né, pela Terra, ela é passageira. Então, saber que temos um tempo limitado. Né? Então, o padre Paulo Ricardo, ele colocou, já vou dar uma lida, o padre Paulo Ricardo ele colocou uma mensagem, na minha opinião, espírita, né, no perfil dele. Então, assim, o que adianta a gente muitas vezes acumular bens materiais e esses bens materiais nos tirarem o sono, nos tirarem a oportunidade de conviver com os nossos entes amados, entes queridos, né, nos tirar a saúde, que é uma coisa que não volta atrás. Né? Então, o padre Paulo Ricardo ele fez a gente, pelo menos eu, né, eu refleti bastante nesse post dele, que ele fazia uma. Ele colocava duas fotos, né? Ele colocava a foto de um cara bem sucedido numa festa, se eu não me engano, e botava as catacumbas de Roma lá. Aí depois ele colocava a foto de um cara provando projetos lá, os projetos do cara estavam todos sendo aprovados e o cemitério embaixo. Né? Então ele fazia essa reflexão, né? Essa questão do sucesso, né? Da importância do sucesso, mas também a importância do tempo que nós temos aqui, né? Justamente para a gente ter esse controle, né? Essa consciência da nossa jornada evolutiva. Né? Então, quando o Chico pergunta sobre a questão de ver a morte, é simbólico, né? Ele fala ali entre amigos. A importância de você ter uma morte tranquila, uma morte serena, como? Sabendo que existe vida após a morte, né? Que a vida continua, a nossa jornada não vai acabar no túmulo, né? Nós teremos consequências e responsabilidades acerca dos nossos erros e acertos que tivemos aqui no plano espiritual, no plano material.
Então, saber viver bem, né, que é essa frase do Padre Germano, que se eu não me engano, eu posso estar errado, se eu não me engano, foi uma das encarnações de Emmanuel, eu vou confirmar isso depois com vocês, eu acho que o Padre Germano foi uma das encarnações de Emmanuel. É, não ter essa consciência, né, esse equilíbrio, né, saber viver bem, né, e bem viver. Então, para a gente saber dosar, né, as coisas que a gente, as decisões que a gente toma e tudo mais. Tinha um presidente lá do centro espírita que eu frequentava, em Corumbá, ele falava: olha, a gente não veio aqui para a Terra para brincar no parquinho. Né? Ele falava assim: a gente não veio para se divertir. Né? Nós temos muita responsabilidade, nossa responsabilidade é muito grande. Quando a gente para pensar, né, pessoal, que a taxa de natalidade está caindo, os jovens, né, eu faço parte dessa conta, né, eu tenho 29 anos, estão tendo cada vez menos filhos, né? Então, tendo menos filhos, são menos espíritos reencarnando, ou seja, vai tornar-se mais difícil reencarnar. Né? Reencarnar nos próximos anos no planeta Terra será mais concorrido, teremos que ter mais méritos ou mais necessidades para reencarnar. Né? Então, façamos hoje o que nós temos que fazer, né? Não deixar para amanhã ou para uma próxima encarnação, porque essa próxima encarnação, né, a gente não sabe quais são as condições que ela virá. Né? Deixa eu ler aqui o comentário da Célia. Devemos nos esforçar para vencer nossas más inclinações, para que em breve estarmos regenerados. É um processo, estamos em nossa melhor versão. Perfeito, né, Célia? Se nossa melhor versão, que é a atual, ela já possui algumas coisas que nós captamos, que nós conseguimos perceber, né, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, você imagina como éramos no passado. Né? Então, por isso a questão da mediunidade. Por isso que muitos de nós viemos médiums, não por mérito, mas por necessidade. Não é o caso do Chico, tá, pessoal? A gente não está falando do Chico, a gente está falando de nós, médios comuns, que trabalhamos em centro espírita, né? Que somos obsidiados. O Chico também provavelmente passava por isso, Divaldo passava, né, pelo Máscara de Ferro. Né? Então, também sofremos as nossas dificuldades. Né? Então a mediunidade ela vem para, de certa forma, auxiliar o espírito a diminuir esses débitos de vidas passadas, né? Que ele possa ali ajudando ao próximo, né? Porque a mediunidade é isso, né? O mediuanato, ele é você auxiliar o próximo, né? Com os dons que Deus te ofertou. A mediunidade é um dom, né? Você ganha de graça, né? Então de graça você deve também fazer pelo próximo. Né? Então, ela vem para que o espírito possa, em um tempo menor, resolver as suas pendências reencarnatórias, né? Auxiliando o próximo e auxiliando a si próprio, claro. Né? E aí a Célia continua: chegaremos lá. É verdade, Célia, chegaremos. Às vezes dá vontade de acelerar, né? Mas a gente tem que ter paciência, né? Paciência é uma grande virtude. E o Chico tinha, né? O Chico ele aceitava, ele tem uma frase lá no documentário dele, que fala, quando eu lembro Chico Xavier, né? Ele fala assim: eu aceito o mundo, eu aceito os homens, e eu me aceito, né? E continuo amando, uma coisa assim, é bem bacana, né? Eu até esqueci essa frase, mas é uma frase muito bonita. Então vamos lá, próximo capítulo. Eu não sei se vai dar tempo de fechar tudo hoje, vamos tentar. O senhor Armandinho é um dos habitantes mais velhos de Pedro Leopoldo. Foi companheiro de infância do senhor João Cândido, né, o pai do Chico, né, progenitor do Chico. Possui uma, possui uma bem sortida casa de negócio, que defronta com o Hotel Diniz. Contou-nos, nos lindos casos do querido médium, que ele conheceu desde criança, tendo acompanhado todas as fases boas ou dolorosas de sua vida. Estima-o como um filho, e dentre muitos contou-nos para publicar esses dois casos. A Célia completou aqui: resignação é aceitar, exato. Perfeito, né, Célia? A gente não tem condição ainda de mudar o mundo, né? Mas a gente tem condição de mudar nós mesmos, né? O que eu acho interessante da doutrina espírita, até comentando isso no Evangelho hoje de casa, é que nós espíritas, né, trazemos à mesa
assuntos que muitas religiões evitam. Então, nós trazemos à mesa o assunto da morte. A morte, para nós espíritas, é uma coisa normal, porque nós comunicamos com espíritos, né, que desencarnaram, que estão mortos, não estão vivos para o plano material, estão vivos para o plano espiritual e para a vida real, né? Mas para o plano material estão mortos. Então, a gente conversa sobre a morte, né? A gente conversa sobre vários casos que muitas outras religiões elas ignoram. Não vamos falar de morte, não. Vamos falar de prosperidade, vamos falar, né, de outras coisas, mas de morte não vamos falar, não. Né? Então, assim, isso eu acho interessante da doutrina, né? Trazer à mesa esses assuntos mais, vamos dizer assim, polêmicos, né? E uma das coisas que nós precisamos aceitar, que é essa questão da resignação, é que um dia todos nós iremos desencarnar, né? Todos nós iremos morrer. Então, então a gente precisa fazer esse trabalho desde hoje, né? Desapegar, né? De amadurecimento, né? Que nós teremos outras oportunidades. Estados no coletivo, porém nossa melhora espiritual e moral é individual. Perfeito. Exato. Exatamente. Exatamente, Sérgio. Então, esse senhor Armandinho, continuando, ele vai contar dois casos. O Chico foi sempre uma criatura bondosa, prestativa, humilde, pobre e honestíssima. Em uma ocasião, deveria ele acompanhar o Dr. Rômulo Joviano, seu chefe, a uma excursão longe de Pedro Leopoldo. E porque não possuía um chapéu, procurou-me. Como sabe, meu negócio tem de tudo, desde o alimento ao vestuário. E pediu-me humildemente para lhe vender um chapéu à prestação. De outra maneira, não poderia pagá-lo. Atendi-o com alegria, pois tudo que me comprava pagava-me pontualmente. Vendi-lhe um chapéu por 40 cruzeiros, em 8 prestações, isto é, 5 cruzeiros por mês. Ficou satisfeito e fechou o negócio, porque dizia que estava dentro das possibilidades do seu pequeno salário. Pagou-me durante 8 meses os 5 cruzeiros. Por isso, eles têm comigo um crédito extraordinário. Encontramos com um médium e lhe falamos sobre o caso do chapéu. Sorriu e respondeu-nos: é verdade. E hoje tenho até chapéus demais. O que está me faltando agora é cabeça. E o Chico, de fato, ele tinha, né? Ele gostava de boina, né? A gente, nessa primeira imagem aqui dele, eu acho que está com uma boina, né? Nessa aqui, é lá a boina dele, né? Então, o chapéu é diferente da boina, né? Mas o Chico tinha bastante chapéu, bastante boina, né? Então, é natural. Eu também tento diminuir um pouco a quantidade das coisas que eu tenho. Às vezes eu acho que, pô, né, tenho 2 chinelos, de repente um, tenho 2 tênis, de repente um par só já estava bom. Eu também fico, às vezes dou lá pro bazar, né? Tudo, tem algumas casas espíritas têm bazar, aceitam bazar, então a gente doa. Tô com calça demais, vou doar uma aqui e tal. A gente vai fazendo esse trabalho, né? Aos poucos de desapego, né? É difícil, é individual, como a Célia falou, né? Mas é uma necessidade nossa, né? A Célia comentou ali. Exatamente, somos espíritos milenares e imortais. Isso nos console muito. Não somos deste mundo, estamos nele por enquanto. Perfeito. Né? Uma professora minha lá falava, nós somos usufrutuários, né? Então, nós usamos enquanto nos é permitido. Depois, o próprio corpo, né? Nosso não é nosso, porque nós vamos deixar. Se fosse nosso, nós não deixaríamos, nós levaríamos conosco, né? Então, nós somos usufrutuários, né? Então, retomando ao tema, por isso que nós temos que trabalhar muito essa questão da vaidade, né? Nós não precisamos o exagero, né? Da vaidade, porque nós somos usufrutuários, tudo vai passar, vai ficar aí, né? Não vamos levar para o céu os nossos tesouros, né? A não ser os tesouros do coração, né? Aí os tesouros do coração, esse aí nós iremos carregar para sempre. Então, continuando, eu acho que agora é o 120 e 128, agora é o último. Uma senhora residente em Belo Horizonte, casada com um alto funcionário do Estado, por ser parente do senhor Armandinho, procurou-o para, por seu intermédio, falar com o Chico. Atravessava uma quadra de sofrimentos. Havia perdido o pai e um ente familiar, achava-se gravemente enfermo. O senhor Armandinho levou-o à casa do médium, que resolveu satisfatoriamente seu caso. E ainda possibilitou-lhe receber uma mensagem do progenitor, né, do pai.
que se autenticara pela letra, pelo assunto e pela espontaneidade com que fora recebida. Agradecida e emocionada com o que recebera de seu pai, tanto mais que o Chico ignorava o que se passava, pegou uma cédula de 200 cruzeiros e a ofereceu ao médium, como gratidão, e para que comprasse um presente. E escusando-se delicado e humildemente, o Chico abraçou, dizendo-lhe: Não posso aceitar, minha irmã, nenhum dinheiro. Tudo que recebo é de graça, vem de mais alto, por misericórdia imensa do Pai. Devo também dar de graça, para continuar digno do amparo que lhe recebo. A senhora concluiu, senhor Armandinho, e despediu-se surpresa, agradecida e emocionada por ver um rapaz tão pobre, tão bondoso, né, portador de tanta virtude, inclusive da que fazia renunciar ao dinheiro, e exclamou: Ele é mesmo digno da missão que possui. Que Jesus o proteja, e partiu feliz pelo exemplo a que assistira e pelo bem que recebera. Então, muito bacana essa mensagem final, né, do capítulo do Livro dos Casos, porque ela vem fechar justamente aquilo que a gente vinha falando, né? O Chico mostrava uma qualidade moral, apesar de trabalhada, foi trabalhada ao longo dos anos por Emmanuel, né? E pela equipe que fez contato, né? O Chico, o André Luiz era da equipe de Emmanuel, Humberto de Campos da equipe de Emmanuel, né? Todos eles ali, né? O Frederic Figner, que escreveu o livro Voltei, né? Todos eles faziam parte ali da equipe do Emmanuel, né? Um projeto, né? Que o Emmanuel chefiava. O Chico fazia parte da equipe do Emmanuel, reencarnou para essa missão, né? Então, juntos desempenharam a função que eles tiveram, né? De esclarecer melhor para nós a doutrina espírita, né? Os livros do Chico são considerados obras complementares à codificação, né? A doutrina espírita, a parte principal é o Pentateuco kardeciano, né? As 5 obras de Kardec, né? A sua principal obra, o Livro dos Espíritos, e do Livro dos Espíritos surgiu todas as outras obras, né? Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. E depois nós tivemos as obras complementares, Chico sendo considerado um dos caras que mais contribuiu, né? A equipe do Chico, quando eu falo Chico, né? Emmanuel, tudo, para esse complemento à obra kardeciana. Nós tivemos Leon Denis nos esclarecendo sobre vários temas, né? Existem vários livros de Leon Denis que eu gosto. Cristianismo e Espiritismo é um deles. Tem um outro livro do Leão também que eu esqueci. Fugiu o nome agora. Então, assim, são vários livros. Joana Dark Medium também é um livro muito bom. Né? Então, assim, são vários livros do Leão que são bons, que são complementares à obra de Kardec. Mas do Chico, né, ali, através da mediunidade do Chico, a gente teve a oportunidade de entender coisas que haviam ficado na parte teórica acerca de Kardec. Né? Quando os espíritos explicam ali no Livro dos Espíritos sobre várias coisas, inclusive é o duplo etéreo, né? Várias coisas que nós tínhamos dúvida, a mediunidade do Chico, através de André Luiz, através de Emmanuel, vai explicando para a gente ali a evolução das coisas, né? Como que as coisas ocorrem, né? E é um grande legado. Posteriormente nós tivemos, né? Através da mediunidade de Valdo, nós tivemos ali a obra de Joana de Ângeles, né? Com a série psicológica, que também é uma série fantástica, né? Então nós fomos tendo aí evoluções, mas todos partem da primeira obra de Kardec, do Livro dos Espíritos. Então a importância que essa obra tem em nossa jornada como espíritos, né? Estudar bem o Livro dos Espíritos, ter essa base boa e depois a gente lê as obras, né, de Chico, de Leon Denis, de Valdo, né, obras que complementam o Pentateuco kardeciano. Então agora a gente vai ler o Jesus no Lar e ver se a gente consegue fechar aí o Humberto de Campos, né? Boa Nova. Vamos ver. Vamos aguardar. Eu não tenho problema, não. Se precisar deixar para a semana que vem, a gente deixa para a semana que vem a questão do Humberto de Campos, porque vai falar sobre a última ceia e é uma coisa que eu gosto de analisar, né? Bem pontuadamente, né? Então é uma obra que merece bastante atenção. Então vamos lá, no capítulo 37 de Jesus no Lar,
por Neo Lúcio, nos é dito. Reportava-se à pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente: um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos. Eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor, de maneira absoluta. De tempos em tempos visitava-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificantes. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império. Porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na, sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça. Envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa. Perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Implorou, rogou e gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência, com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus. O homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade, através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração, de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortais? Inúteis e mortas? Com essa indagação que calou nos ouvidos do presente, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Então, Jesus vai trazer para a gente a lição, né, que não basta a convicção, não basta o saber, não basta a gente saber, existe reencarnação, eu tenho certeza que existe reencarnação.
Eu tenho certeza que a vida continua após a morte. Todas essas situações nós podemos interpretar como a consciência da existência de Deus. Nós temos a consciência da existência de Deus. Mas e a nossa parte? Né? O nosso dever, a nossa responsabilidade em sermos fiéis cooperadores do Pai. Né? Então, nós temos essa obrigação, não por simplesmente saber que a vida continua, que Deus existe, que Deus está por trás de todas as obras humanas, né? Que Jesus está por trás de todas as obras humanas, todas as nossas conquistas, né? De 2000 anos para cá tem tudo a ver com Jesus, né? Com a passagem dele pelo planeta Terra, né? Mas não basta nós termos consciência disso. É necessário também contribuirmos para esse trabalho, né? Contribuirmos para o mundo de regeneração, né? E a grande contribuição que nós podemos fazer no planeta Terra é justamente nos transformarmos, nos melhorar, sermos melhores, né? Então essa é a grande contribuição. É claro que nós iremos desempenhar papéis, né? Nós iremos desempenhar papéis, né, em nossas funções ali que irão, de certa forma, contribuir, com certeza. Sermos pais, sermos mãe, sermos bons cidadãos, tudo isso contribui. Mas a grande e verdadeira contribuição é de nós nos tornarmos melhores, filhos de Deus mais preparados, né? Porque a grande questão do mundo não tem a ver com o próximo, tem a ver conosco, né? Com o quanto a gente se transforma, o quanto a gente se melhora, né? O quanto a gente é capaz de interpretar algumas coisas, né? Para que a gente possa perceber ali alguma situação, né? Então, a grande questão do mundo é como a Célia falou, né? Eu vou até colocar aqui. Ela colocou assim: estados no coletivo, porém nossa melhora espiritual e moral individual. É exatamente isso, Célia. Você resumiu o nosso estudo hoje em uma simples frase, e muito, muito poderosa, né? A evolução espiritual e moral ela é individual, né? É, quando os indivíduos se melhorarem né, de forma moral individual, de forma espiritual e moral individualmente, essa evolução de cada um vai fazer com que no futuro o coletivo todo evolua. Né? Ela vai colocar aqui para gente: compreender, entender e colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Perfeito, né? E é exatamente disso que trata o livro Jesus no Lar, né? Tanto que ele vai colocar ali, ó, a Assembleia possuía, né, pequena Assembleia possuía variados problemas de fé em Deus. E aí Jesus vai explicar que você acreditar em Deus, você saber né, do poder divino, da intervenção divina, da existência do plano espiritual, da existência da pluralidade dos mundos, pluralidade da vida, não basta. A gente precisa também contribuir. A gente precisa do nosso tempo, né, da nossa capacidade, e a mediunidade ela tem a ver com isso, né? O médium ele é obrigado a dar do tempo. Se ele não der, né, e por isso que o espírito reencarna com essa missão mediúnica, se ele não der, haverá consequências gravíssimas para o lado dele. Né? A gente lê lá na série André Luiz, eu não me lembro agora, eu sempre confundo, eu acredito, ou é Mensageiros ou é Missionário, um dos dois, mas eu acho que é o Missionários da Luz, né, que vai falar sobre os médiuns falidos, né, médiuns, espíritos que reencarnaram com a mediunidade e faliram, uns começaram a cobrar pela mediunidade, né, outros começaram a se achar que eram anjos na Terra, né, que é justamente a questão da vaidade que vieram trazer para o Chico, né, no capítulo de hoje. Chico, você é um anjo na Terra. Ele falou: não, eu sou um sapo com uma vela nas minhas costas, né, que toda hora está queimando ali minhas costas, né, e eu não consigo, eu sou obrigado a servir e aprender, senão para mim a consequência é pior depois. Né? Então é exatamente isso, né? O medianato, quando o espírito reencarna com a questão da mediunidade, é para que ele tenha um salto evolutivo assim maior do que ele teria se ele não tivesse a questão da mediunidade, mas é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, ele não pode negar, né? Porque se ele negar, ele pode sofrer consequências piores no longo prazo, né?
eu estava lendo, eu estava vendo uma palestra, né? Eu estou frequentando um centro bem bacana aqui em Campo Grande, que o rapaz citou uma coisa muito interessante, que teve um homem que Jesus cura, né? Era um homem que, se eu não me engano, era paralítico, eu não me lembro direito, que Jesus cura, devolve a ele, né? Jesus não devolve, né? O homem ali recebeu um passe fluídico ali, né? Teve essa segunda chance, né? De voltar a ter os movimentos e o cara simplesmente volta pro bar, né? Volta, se embriaga, né? Vai comemorar de alguma forma, né? Então o palestrante fez uma reflexão interessante. Ele falou assim: poxa, será que aquela situação que ele estava vivendo de paralítico não era por causa de algumas decisões que ele tomou em outra encarnação e aí reencarnou daquela forma? Ou será que na própria encarnação, ali durante aquela própria encarnação, ele de repente nasceu saudável e aí durante a encarnação foi se prejudicando? Né? Então, será que não teria sido melhor para ele ter continuado como paralítico? Né? Então, isso também é um livro que é da Meridiana do Chico, até é uma história contada através de Humberto Campos. Eu vou trazer para vocês depois a fonte, tá? Fico devendo isso para vocês. Mas a importância, né, que nós temos de refletir muito algumas coisas, né? O Chico vai dizer em uma mãe, né, levou um filho bem. O filho era, acho que era, o filho não andava, não mexia, acho que era tetraplégico. Meu irmão uma vez foi me explicar o que é tetraplégico. Parece que ele não tem movimento das pernas e dos braços, né, uma coisa assim. E aí, e aí a mãe perguntou pro Chico por que que ele era assim. E o Chico respondeu para ela, olha, ele foi um espírito que angariou muitos inimigos em outras encarnações. E a única forma do plano espiritual fazer com que esses inimigos não reconhecessem ele fosse que ele reencarnasse nesse contexto, né, de tetraplégico, e aí pudessem deixar ele, entre aspas, em paz, para que ele pudesse dar continuidade com a evolução espiritual dele. Né? Então, uma atitude que ocorreu em outra encarnação, né, e aquele espírito materno reencarna junto com aquele espírito para auxiliá-lo, já era um espírito, né, que tinha ali uma capacidade de resignação maior, né, então reencarna junto com aquele espírito para auxiliá-lo, né, e ele iria precisar, teria uma vida mais curta, parece, mas precisaria passar por aquela situação para ele poder, vamos dizer assim, resgatar, né, os erros de uma encarnação anterior e poder, em uma outra encarnação, planejar para já vir, para poder, né, provavelmente talvez viria médio, né, para poder diminuir aí os seus débitos e contribuir de alguma forma. A Célia comenta que purificação íntima, reforma íntima. É exatamente, né, Célia? E é individual, né? É um trabalho individual. É um trabalho que cada um de nós tem que fazer. Né? O próprio Santo Agostinho vai falar lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, questão 619, né, 629, sobre a questão da reflexão diária que nós temos que ter sobre o nosso dia, fazer um balancete geral sobre as atitudes boas, as atitudes ruins que nós tivemos, meditá-las, né? Jesus vai falar para a gente, no próprio livro Boa Nova, a importância da oração em nossa jornada evolutiva, que a oração deveria ser tão importante, assim como o oxigênio que nós respiramos. Então, assim como nós respiramos todos os dias, né? Nós também deveríamos orar todos os dias, porque é uma coisa muito importante, né? Que é o alimento da alma, né? Por isso que Jesus vai falar lá pra gente no Evangelho que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, o alimento da alma, né, o alimento do corpo, que é o pão, simbolizado pelo pão, o alimento da alma, simbolizado pela oração. Né? Então, a oração é esse alimento da alma. Então, nós temos a responsabilidade de nutrir os dois corpos, tanto o corpo material quanto o corpo perispiritual, né? Que também é um corpo, né, pessoal? Né? Então é importante a gente cuidar do nosso corpo, se alimentar bem, fazer exercício físico, mas também alimentar o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, né? Bom, eu acho que não vai dar para ler não vai dar para ler o completo, né? O Boa Nova, o 25. Eu vou mais uma vez deixar para a próxima semana, né?
Os comentários ficaram longos, né? Ficaram um pouco maiores, mas eu acho que deu para a gente conseguir, né, captar a mensagem, né, do tema de hoje, da questão da vaidade, da questão da evolução espiritual, né, da contribuição que cada um de nós precisa fazer, né, a gente vai contribuir através do trabalho e esse trabalho vai nos auxiliar primeiramente e posteriormente através do trabalho também nós iremos crescer e ajudar o próximo, né? Então a mensagem é essa. Mick. Santo Agostinho todos os dias fazia um checklist do dia dele, perfeito, né? Exatamente, já ponderando ali os erros, os acertos, né? Onde ele poderia ser melhor. Isso é importante, né, pessoal? Esse checklist, essa meditação, né, é importante para todos nós, porque nós não somos espíritos perfeitos. Por mais que nós consideramos, não, mas eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém. Bom, tudo bem, já é um mérito. Mas será que também eu não deixando de fazer o bem, não deixando de contribuir, eu também não estou equivocado na minha jornada evolutiva aqui? Será que eu também não tenho que contribuir positivamente no mundo, né? Então não é só não fazer o mal, né? Não desejar o mal, mas também contribuir, também auxiliar, né? Também oferecer de nós, né? Do nosso tempo para a construção do mundo. Afinal de contas, o mundo que nós queremos no futuro é o mundo que nós começamos a construir no presente, né? Nós fazemos parte, de certa forma, dos méritos e deméritos que o planeta de provas e expiações tem para nós, né? Então nós deveríamos sermos gratos pelo mundo de provas e expiações, porque nós o conquistamos, mas também nós devemos almejar, né, o mundo de regeneração, que o próprio Santo Agostinho vai falar para a gente lá no Livro dos Espíritos, que para muitos de nós já é considerado quase que um céu. O mundo regenerado é praticamente um céu. É um mundo em que todas as pessoas respeitam a lei, em que as pessoas tratam bem o próximo, em que não existe corrupção praticamente, né? Porque a característica do mundo de resignação de regeneração, predominância do bem sobre o mal. A característica do mundo de provas e expiações é predominância do mal sobre o bem. Então, o nosso momento evolutivo agora é a predominância do mal sobre o bem, né? E o mundo regenerado, que é o mundo que nós estamos caminhando, será a predominância do bem sobre o mal. Então, para nós já será praticamente, né, como um céu. O próprio Santo Agostinho vai dizer isso para a gente. Ele fala: quando forem orar e olhar a abóbada celeste, né, peça para o Pai, para, se for possível, se reencarnar nesse mundo de regeneração. É muito bonito o texto lá, né? Eu acho que é do Evangelho, né? Eu acho que é do Evangelho. Célia Zacarias, excelente estudo, excelente explanação. Obrigado, Célia. Obrigado pela sua contribuição, pela sua presença. Gratidão pelo esclarecimento dessa noite. Obrigado, mãe. Obrigado pela presença. Excelente estudo, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado pela presença. O que importa é a qualidade do estudo, não a quantidade. Está certíssimo, deixando para o próximo. Muito agradecida por tanto, por tudo. Obrigado, Célia. É porque a última ceia, né, que é o capítulo 25 Boa Nova, ele tem muitos detalhes que eu gostaria de explorar, né, e faltando 15 minutos, não, né, praticamente dá para fazer um estudo só, né, só desse capítulo do Boa Nova. Um capítulo muito bacana, né, porque é o último evangelho no lar, né, a gente está lendo o livro Jesus no Lar, que é o evangelho de Jesus com os discípulos, né, diário, quase toda noite. E a última ceia, ela é o último evangelho de Jesus com os apóstolos, né? Porque depois dali, né? Então não foi só a última ceia, né? Foi o último encontro entre eles, foi a última conversa pessoal entre eles, né? Jesus ainda encarnado, porque depois Jesus vai desencarnar e vai materializar ali no meio deles e vai conversar com eles, mas já não vai ser mais, Jesus já não tá, o corpo físico de Jesus já foi, né? Já foi, desapareceu, né? Então a última ceia é muito representativa, ela é o último evangelho, né, que Jesus tem com os apóstolos, né? E ele vai contar o que vai acontecer, né? Todo aquele drama que nós conhecemos, né? A questão de Judas, a questão de Pedro,
tudo vai acontecer nessa última ceia. Ela é muito simbólica, né? E na Páscoa, né, de certa forma, a gente relembra um pouco, né, como foi essa situação e, é tudo muito simbólico, né? Então a questão da divisão do pão, né, a questão de colocar o pão no vinho, né? E que o pão representa o corpo, o vinho representa o sangue. Então a gente vai poder estudar isso com mais calma, né? Porque merece, né? Chico trouxe pra gente, né? Então a gente merece analisar, né? Não adianta correr com a leitura, até porque também eu ficaria um pouco mais cansado, né? Porque é um capítulo maior do que o Jesus no Lar. Tá bom? Então, mas já é a segunda semana, né? Que a gente tá para estudar esse capítulo aí. Se Deus quiser, na semana que vem a gente consegue. Eu diminuí um pouco os capítulos do Lindos Casos para ver se encaixava. Só que o tema de hoje, apesar de pequeno, foi muito rico, né? A questão da vaidade, questão da. Então, acabou que eu parei um pouco ali para analisar, né? Mas vai dar certo, uma hora a gente vai, com certeza, conseguir estudar o capítulo 25 do Boa Nova. Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui. Se alguém quiser contribuir mais um pouco, aí tem alguns minutos. Né? Esse foi os 3 livros que nós estudamos, né? Na prática estudamos 2, né? Que foi o Lindos Casos e o Jesus no Lar. Nos próximos capítulos do Lindos Casos nós teremos uma lição para os médios, Jesus no Lar, o argumento justo, e o Boa Nova nós teremos a última ceia, né? A negação de Pedro seria o capítulo 26, o próximo capítulo, né? E recomendação de leitura também, né? Se alguém tiver a oportunidade de ler, né, esses livros, se já não leram, eu acredito que já tenham lido, né? Mas são livros excelentes. Boa Nova, para mim, é um dos melhores livros, né, que o Chico psicografou. O Chico tem grandes best-sellers, né? Paulo Estevão, Há 2000 Anos, A Caminho da Luz, tem a série André Luiz, né? São todos muito bons mesmo. Teremos aí, com certeza, mais de uma encarnação para estudar os livros do Chico. Eu já falei para vocês que eu tenho, né, sei lá, se um dia eu conseguir aposentar, eu queria fazer uma maratona ali de tentar ler pelo menos dos 400 livros do Chico, ler uns 100 ali, pelo menos, né? Mas vamos ver, eu não sei, né? Não sei. Já li acho que uns 10 ou 20, algo assim, né? Então tá bom, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão, gratidão, excelente. Obrigado, Célia. Um excelente domingo, final de domingo para todos nós, né? Um excelente início de semana para todos nós, um excelente trabalho amanhã, uma excelente semana que se inicia, né? Lembremos da nossa oração diária, né? Lembremos aí da nossa atividade, né? Na segunda, não só atividades materiais e profissionais, mas também das nossas atividades vinculadas ao centro espírita, né? Que a gente é vinculado, tá bom? Então, uma excelente semana para todos nós, para todos vocês. E até semana que vem, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.